Tem coisa que a gente diz e entra por um ouvido e sai pelo outro, mas tem coisa que a gente faz e entra nos olhos e vai direto para o coração, especialmente quando o assunto é educar filhos. A gente se preocupa muito com o que fala, mas esquece que na prática o que fica mesmo é o que a gente mostra com a vida. Porque no fim das contas as crianças não estão ouvindo tanto quanto estão observando. Elas são como espelhos limpos, refletem exatamente o que recebem. E por mais que você diga, não grite, se você levanta a voz o tempo inteiro, adivinha, elas aprendem a gritar. Por mais que você diga, não minta, se elas te veem fazendo aquela mentirinha social por telefone, a lição que fica é a da contradição. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. É ele que forma caráter, é ele que molda comportamento, é ele que educa de verdade. Não adianta falar de respeito se você trata mal a própria esposa ou o marido. Não adianta pedir empatia se você não tem paciência nem com o seu filho quando ele erra. A criança não precisa de um discurso bonito, ela precisa de um modelo coerente. Precisa ver o amor sendo praticado, o perdão sendo vivido, a honestidade sendo constante. Tem pai que manda o filho estudar, mas nunca abre um livro em casa. Tem mãe que exige que o filho coma bem, mas vive pulando refeições e comendo qualquer coisa. Educar é, antes de tudo, ser. Não é só dizer. Educar é carregar no comportamento aquilo que se quer ver no outro. É ter coerência entre o discurso e a prática. A gente não prepara o filho para o mundo só com palavras. A gente prepara com postura, com atitudes repetidas, com exemplos silenciosos que ficam gravados como tatuagens invisíveis. A geração de hoje está cheia de informação, minha gente, mas carente de referências vivas, de pessoas que mostrem no dia a dia como lidar com frustração, com erro, com espera. Seu filho não precisa que você seja perfeito, ele precisa que você seja autêntico. Que peça desculpas quando errar, que mostre o caminho, andando por ele. Porque filho não ouve quando você diz, tenha fé. Se na primeira dificuldade você entra em desespero. Filho aprende a ter fé quando você confia e ele vê você confiando, mesmo quando tudo parece desabar. Ele aprende a amar vendo como você ama, aprende a se posicionar vendo como você reage, aprende a lutar vendo você levantar depois de cair. O que grita não é o sermão, é o comportamento, é o gesto, é a forma como você lida com a vida diante dele. Quando você se descontrola, quando você perde a cabeça, quando você explode, está ensinando como ele também vai reagir um dia. E talvez, sem perceber, você esteja plantando em silêncio um padrão de comportamento que ele vai repetir sem nem saber por quê. Por isso, mais do que se preocupar com o que você diz, se preocupe com quem você está sendo na frente dos seus filhos. Porque eles não são apenas ouvintes, eles são copiadores da vida. E a sua vida é o livro que eles estão lendo, mesmo quando você acha que ninguém está prestando atenção. Não adianta exigir empatia se você vive julgando. Não adianta pedir equilíbrio se você não sabe controlar nem as suas próprias emoções. O exemplo grita, sim, e às vezes grita mais alto que qualquer grito de autoridade. O exemplo grita e molda, grita e marca, grita e forma. E se for um exemplo errado, ele fere em silêncio e gera consequências por anos. Por isso, se você quer criar filhos mais fortes, mais saudáveis, mais conscientes, comece por você. Seja o primeiro a se transformar, seja o primeiro a se ajustar, porque não há educação verdadeira sem coerência. E coerência é quando o que você vive confirma o que você diz. Que os nossos filhos não cresçam ouvindo discursos vazios, mas vendo testemunhos vivos. Que o amor que pregamos seja o amor que praticamos. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal Palavra e Psique, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com outros pais que também precisam refletir sobre isso. E se você deseja fazer terapia ou mentoria de desenvolvimento pessoal comigo, clica aqui no link da descrição logo abaixo e fala diretamente comigo. Atendimento de qualidade, humano e com preço acessível. Seus filhos não precisam de um herói. Eles precisam de um pai ou de uma mãe presente, coerente, disposto a crescer junto com eles. Porque o maior legado que você vai deixar não está nas palavras que disse, mas nos exemplos que viveu diante deles. E lembre-se, o exemplo grita. Então que o seu exemplo grite o que você quer que ecoe por gerações.